Muito bem, mais uma vez, graça e paz para todo mundo. A partir de agora, Pod Luizcast. Muito prazer, sou o Rogério Pinheiro. A partir de agora você vai curtir mais um programa para você espalhar, um programa de família, um programa para você ficar informado em relação aos nossos convidados, saber um pouquinho mais da vida dele. E hoje o meu convidado, ele é um professor, ele é radialista, a maioria das rádios de Natal ele já passou por ela. Já carimbou muitos anos na Rádio Globo de Natal, mestre de cerimônia. Ele vai explicar o que é ser mestre de cerimônia e cerimonialista, né? Ele é um dos caras que provocou, né, a nossa, vamos dizer assim, ascensão, né, na área de locução, chamado de outros, né? Eu tinha outros nomes no rádio, né? E a gente veio de algumas rádios, participamos de algumas rádios profissionais, mas ele foi o cara, praticamente foi o precursor para que hoje nós estivéssemos aqui. Estou falando dele, meu amigo Marcílio Dantas. Meu amigo Rogério Pinheiro, que alegria, que satisfação falar com você e falar com esse público maravilhoso que nos acompanha de perto e da distância. Satisfação plena. Aliás, parabenizar por esse podcast maravilhoso, Pod Luizcast, que chegou para fazer toda a diferença, amigo. Pod Luizcast é um programa totalmente cristão. Ele é um programa e você é uma pessoa que veio da igreja. A minha primeira pergunta, a gente vai começar assim. Antes de entrar no quesito família, nós vamos entrar nessa ala. Como você conheceu Jesus? Você veio de berço, tinha famílias cristãs. Conta um pouquinho dessa história para você chegar na igreja. A minha vida cristã, Rogério Pinheiro, foi exatamente vim de berço. Eu sou de uma família cristã, e que desde os primeiros passos, 1, 2 anos de idade, eu já frequentava a igreja, minha mãe levava para a igreja e ali eu começava a ouvir os louvores, ouvir a palavra de Deus. Então, assim, desde o princípio, os meus primeiros anos de vida, já comecei no lar cristão. Entrando, já claro que a gente vai falar muito dessa testemunho, de coisas que você viveu, mas eu vou entrar agora no campo família. Você é um cara casado, tem 2 filhas, um advogado. Conta um pouquinho da sua história, da sua família. Hoje é dia de conhecer o outro lado de Marcílio Dantas e esse público precisa conhecer esse lado. Conta um pouquinho da sua história aí. Tenho a Marília Caline, que é a minha primeira filha, e também a Jéssica Tereza. E a Jaqueline Valentim, a mãe das minhas filhas. Então, tudo começou, né, trazendo à tona essa vida familiar. Aos 21 anos de idade, foi quando eu tive a oportunidade de casar, e foram constituídas aí essas 2 filhas, numa família abençoada, e já vindo também de laços cristãos. Marcílio, você trabalhou na maioria das rádios de Natal. Eu poderia perguntar diferente. Qual foi a rádio que você não trabalhou? Mas vamos contar um pouquinho da sua história, de onde você começou, principalmente nas rádios comerciais, nas FMs, né? Depois você foi parar no AM e voltou para o FM, que era AM. Conta um pouquinho dessa história aí. Rogério, na realidade, a primeira emissora que eu trabalhei foi a Rádio Poti AM. 1270. Aliás, aqui em Natal não existem mais emissoras AM, deixar isso bem claro. Eu comecei na Rádio Poti e conheci os bastidores da emissora através de um amigo. Eu estudava com ele e o pai dele, à época, era repórter policial chamado César Martins. E esse amigo de escola, por nome de Magnus César, tivemos a oportunidade de fazer amizades, até porque no nosso colegial, logo no início dos nossos estudos, a gente sempre escolhe um amigo ou amiga, né, para ser aquele realmente amigo ou amiga fiel de classe. E o Magnus César disse: olha, eu gosto muito de ouvir rádio. Mas filho, você gosta de ouvir rádio também? Eu gosto. Por quê? Porque eu venho de uma família meramente humilde. Eu morava à época em sítio, onde não tinha luz elétrica, onde não tinha água encanada, e o meu divertimento era o quê? Era ouvir rádio.
E daí, então, comecei a criar essa paixão pela comunicação. E quando ele disse que, o meu pai trabalha na Rádio Poti e apresenta um programa policial, aí eu disse, não acredito. Eu sou ouvinte do seu pai. E eu gosto muito de ouvir rádio. Naquela época eu já ouvia a Rádio Poti, ouvia a Rádio Trairi, lembra do Trairi? Rádio Cabugi, Rádio Rural, já ouvia essas emissoras de rádio. E quando ele disse que tinha um pai que trabalhava na emissora, aí por livre e espontânea pressão, eu cheguei e disse assim, você precisa me levar até o estúdio de rádio, para que eu possa conhecer o seu pai e conhecer que o meu sonho era justamente conhecer os bastidores, o estúdio de uma emissora de rádio. Ele disse, vou te levar. Quando ele me levou e fui apresentado ao pai dele, ele disse, Marcílio, o que você achou? Eu digo, podemos vir amanhã de novo? E aí, por livre e espontânea pressão, toda semana eu gazeava a aula com ele, fazia até ele gazear a aula para me levar até os estúdios da Rádio Poti. E aí aumentou a minha vontade de estar dentro de um veículo de comunicação. Foi a partir desse momento em que a paixão do rádio começou a invadir a minha vida. Passa um pouquinho do currículo. Começou em qual emissora e onde você está hoje? Fazendo a escala, não por anos, mas assim, que você lembra. Ainda bem que você falou, não por anos. Minha primeira emissora de rádio foi a Rádio Poti AM. À época, só para você ter ideia, não existia, não FM Natal. Isso 1984, 1985, por aí. Não existia a Resmagos FM. Outrora, Resmagos, que hoje é 96. E a minha primeira emissora de FM foi a 96 FM, a época Resmagos. De lá para cá, passei pela Rádio Cidade, pela FM Tropical, pela 95, pela FM Cultura, que era antiga, né? Inclusive, a administração da emissora era com Adileia Mesquita e Valério Mesquita. Depois ela passou a ser 95 FM, já liderada pelo saudoso senador Carlos Alberto. E aí, de lá para cá, foi só alegria. Passei pela Rádio Cidade e algumas emissoras. E depois eu voltei para o AM, que foi a Rádio Cabugi, que depois de alguns anos passou a se chamar de Rádio Globo, sendo afiliado ao Sistema Globo de Rádio. Você me deu um gancho espetacular, que foi, eu acho que eu já tinha escutado você em outras emissoras, mas eu acho que na 95 FM a gente criou uma história de amizade. E aí, nessa amizade, eu lembro que eu praticamente fui criado ouvindo rádio, né? Minha mãe dizia que quando eu começava a chorar, eu só botar um rádio no ouvido, que ele parava o choro. Você se alegrava, né? Parava o choro. E aí meu pai dizia, estude, eu entendi estúdio. E vim parar dentro de um podcast. Mas, brincadeiras à parte, eu gravava todo mundo. Eu era fã de troca de horário. Que as trocas de horário, eu acho que mudou muito a linha de rádio e tudo. E nesta feita eu ouvi você brincando no ar e aquilo me chamou a atenção. Me prendeu, vamos dizer assim. E eu gravava todo mundo. Até um dia desse aí eu tenho algumas gravações bem antigas. Só que uma das gravações que eu perdi, que eu cheguei a fazer e você ouviu, foi o eterno, vamos dizer assim, senador e saudoso Carlos Alberto, quando ele dizia, meu ídolo é Marcílio Dantas. Eu deixei gravando lá, você lembra disso? Que eu liguei para a rádio. E aí, quando eu liguei, participei com você, voltei para onde eu estava gravando. E aí ele tinha falado meu nome, eu voltei para ligar. Naquele dia, para mim, foi o ápice. Foi tudo na vida. Não, foi o ápice. E o senador, o saudoso senador Carlos Alberto, ele simplesmente fala meu nome, como um ouvinte que estava ouvindo a rádio dele, e ele tinha elogiado você naquela época. Naquele dia, pronto, eu fiquei, vamos dizer assim, com muita vontade de conhecê-lo, e a sua recepção foi fantástica, e aí se criou esse vínculo de amizade. Eu quero aproveitar esse espaço e dizer o seguinte, esse rapaz foi o professor, o que me ensinou. Eu cheguei a conhecer família, filha, que agora tem duas, eu conheci a primeira esposa, mas a mãe dele que me tinha como filho, e é onde eu vou, depois que entrar nessa linha Carlos Alberto, que eu acho que talvez seja o chefe que você teve mais acesso em relação ao rádio, tô certo?
Certíssimo. Nós criamos um vínculo muito bom de amizade. Inclusive, o Carlos Alberto, ao me ouvir pela primeira vez na 95 FM, a convite do Miguel Weber, que foi ele que me chamou para trabalhar na 95 FM, ele disse: Marcílio, você tem o desejo de trabalhar na 95? Eu digo: tenho, sim. Então, eu vou levar você para a 95. E realmente cumpriu com sua palavra. E o Carlos Alberto, quando me ouviu, disse: garoto, você gosta de rádio, eu percebo, tem uma comunicação muito boa, você vai longe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Pois não, senhor Carlos Alberto. Você já fez televisão alguma vez? Eu digo: não. Tem vontade? Não. Aí disse: pois pense direitinho, eu vou a Brasília, quando eu voltar, se você resolver realmente entrar na televisão, eu vou colocar você por lá. Pense direitinho, garoto. Então ele tinha... Fantástico. Ele sempre foi um homem empreendedor, tinha uma visão assim maravilhosa. Aliás, parabenizar a Micarla de Souza e toda a família, a dona Miriam, a Priscila, todos vocês que fazem a TV Ponta Negra, porque a gente percebe que as filhas foram o grande incentivo do senador saudoso Carlos Alberto. E hoje elas estão tocando o barco muito bem e parabéns aí pela atuação. E eu fico muito feliz por acreditarem no meu trabalho na 95 FM. Não foi concretizada essa questão da ida à TV, porque alguns anos após, o Carlos Alberto começou a contrair alguns problemas de saúde. E aí, com isso, não tivemos mais a oportunidade de conversar, então o meu sonho não foi concretizado. Mas eu, conversando com alguns amigos, familiares, e o pessoal disse: Marcílio, quem sabe se você não tem essa pegada também de TV? Só que não foi concretizado. Mas foi feito o convite e eu fico muito feliz em terem realmente lembrado da minha pessoa para, quem sabe, de repente, eu ter entrado na área da televisão. Mas Deus sabe de todas as coisas, então ele não permitiu que eu entrasse na TV. Hoje eu me sinto apenas do rádio, porque no rádio eu me sinto em casa, porque a gente cria um intimismo muito bom através da comunicação. O rádio dá essa facilidade, Rogério, você sabe muito bem disso. Por quê? Porque o rádio... A televisão é estática, você sabe disso. Mas o rádio não, ele não é estático. O rádio você leva para o banheiro, o rádio você leva para o sítio, para a fazenda, para a praia. Hoje o rádio está presente em todas as áreas do ser humano. O que a televisão... Já é mais difícil você levar a televisão para qualquer canto. E, por ser estática, você tem que estar lá, ó, olhando para a telinha. O rádio não. É você trabalhando e ouvindo. É você almoçando ouvindo. É você passeando ouvindo. É você no carro ouvindo. Então, o rádio, por isso que vira paixão de muita gente, por ser um veículo de comunicação de massa que cria, de certa forma, um intimismo. Falando em Micarla de Souza, eu quero você aqui, viu? Fazer um convite em especial para você vir para esse espaço. Inclusive, deixando a deixa, né? A TV Ponta Negra está 100% no estado. E eu vi uma postagem essa semana. Parabéns. E o sonho do pai se concretizou na filha. Marcílio Dantas, qual foi a parte mais difícil nesse caminhar em termos de rádio? Para você chegar, foi mais difícil entrar ou foi mais difícil conviver? Um pouco de cada. Porque para entrar eu tive que submeter a testes e testes. E à época eu não tinha experiência no rádio, principalmente porque eu tinha 17 anos de idade. Então a minha primeira emissora, que é a Rádio Poti, como falei anteriormente, ela cedeu o espaço para que eu pudesse apresentar um programa de rádio com a saída do Milton Duarte, que apresentava um programa à tarde, que é o irmão do Duarte Júnior. Então, foi na saída dele que eu tive a oportunidade de entrar. O César Martins, pai do Magnus, como falei logo no início da nossa conversa, foi quem abriu as portas para que eu pudesse fazer o teste na Rádio Poti. Então, não foi fácil, porque... precisou que eu fosse jornalista, e à época não tinha curso de jornalismo, tinha só curso de radialista. E eu era de menor, não tinha como, eu tive que esperar passar 2 anos. Só que antes de passar 2 anos na Rádio Poti, surgiu a 96. E aí eu fiz o primeiro teste de rádio. Fiz teste de inglês, titubeei no teste,
né, sob os olhares de Flávio Leandro, de Tim Kawasaki, enfim, foram esses profissionais que me acompanharam no primeiro teste de rádio. Eu realmente não tive 100% de aproveitamento, mas diante dos 250 candidatos que a rádio estava realmente procurando para fazer testes com eles, e a escolher 5 candidatos, eu fui um dos 5 candidatos que passei no teste. E eu era o caldo mais fraco desse teste, ou seja, os outros candidatos que fizeram o teste da 96 FM tinham uma certa condição de vida. E eu não, menino do interior. Não tinha essa oportunidade que muitos tiveram de fazer cursos de inglês e titubei no teste. Mas mesmo assim a 96 ficou comigo. Eu passei a ser folguista. Isso foi muito bom, por quê? Porque o folguista é aquele comunicador, é aquele locutor que trabalha em todos os horários. Todo dia ele tira horário de um locutor. E aí eu fiz programa de forró, programa de jornalismo, entretenimento, de entrevistas. Isso foi muito bom, abriu um leque de oportunidades. Foi uma faculdade... Foi. Um intensivão, vamos dizer assim. Intensivão. Né? Agora, o que mais foi difícil para mim nessa carreira foi justamente o preconceito. Porque são poucas as emissoras, até hoje, que, apesar que mudou muito, mas que o preconceito de cor, o preconceito de crença, porque eu sempre fui um garoto evangélico. E você sabe que é difícil a gente caminhar dentro de emissoras de rádio, principalmente pessoas não... convivendo com pessoas não evangélicas. Então, com isso, o que acontece? Havia um preconceito muito grande. Primeiro, porque eu não tinha o estudo necessário. Segundo, por eu ser cristão. E terceiro, pela cor. Para você ter ideia, eu cheguei numa emissora de rádio aqui de Natal, que eu não vou falar por questão de ética, onde o diretor disse assim, quando eu saí da 96, o telefone tocou. Não tinha telefone celular à época, era um telefone fixo. Você sabe muito bem disso. Somos da mesma época, né, amigo? Desculpa aí. E aí o telefone tocou, aí disse, olha, Marcílio Dantas? Eu disse, sou eu. Eu soube que faz 15 dias que você saiu da 96 FM. Você não quer vir trabalhar com a gente, não, aqui na FM? Aí disse a frequência. Aí eu disse, sim, vem amanhã e não perca tempo. Traga a sua carteira de trabalho. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, o diretor disse assim, olhou para mim, é você que é Marcílio Dantas? Aí eu, bem magrinho, você lembra da minha época, que eu era muito magro. Aí eu, para não perder a piada, né, que você sabe que eu não gosto de perder piada, eu digo, em carne e osso, amigo. Aí ele disse, esse vozeirão é você mesmo? Aí eu disse assim, tá aqui minha identidade, ó, veja aí se é. Aí ele disse, fala o seguinte, volte para casa. E eu só queria lhe conhecer, leve a sua carteira de trabalho, coloque no seu bolso e qualquer coisa eu mantenho contato com você. Esse qualquer coisa é tchau. Esse qualquer coisa é até lá, até mais nunca, quem sabe. Eu voltei muito triste para casa. Aí você me dá um gancho assim enorme, porque nessa sua dificuldade, na visão que você teve e no caminhar do rádio, você criou seminários e cursos da voz. E através desses seminários e cursos, você também fez vários comunicadores. Foi daí, dessa decepção, que você viu que o que você poderia passar e você não queria que outras pessoas passassem, criou essa temática, ou ainda teve mais alguns ingredientes para que você criasse essa questão da voz? Teve mais alguns ingredientes. Mas com isso eu fiquei triste, voltei para casa. 15 dias após, o telefone toca novamente. Era o coordenador dessa emissora, dizendo, traga sua carteira. Ou seja, não encontrou ninguém para contratar. Então, não tem ninguém, vai tu mesmo, como diz o outro, né? E aí eu fui contratado por essa emissora. Aí pude dar o meu melhor na emissora. Até que outra emissora viu o meu trabalho, ouviu e disse, venha para cá, me ofereceu um salário melhor, e eu fui para 95 FM. Tá? Então foram momentos assim, de muita aprendizagem. E eu sentia que as pessoas que gostavam de rádio e gostariam de entrar
à época, nesse celeiro do rádio, sentiam dificuldades por não ter cursos específicos. E aí, pela amizade de um camarada que eu tenho como irmão, e você também, José Dantas, da Banda Aba, nós criamos um escritório onde pudemos colocar para funcionar uma revista chamada Shalom e El Shaddai. Não sei se você lembra. E aí ele disse, Marcílio, vamos trabalhar juntos. Vamos criar uma revista evangélica de circulação em Natal e no Rio Grande do Norte. E aí, pela experiência que você tem no rádio, e você tem acessibilidade a esses veículos de comunicação, é a forma de a gente divulgar a revista e ganhar um dinheirinho extra. Eu digo, tô dentro. Aí ele disse, Marcílio, já estava o quê? Já estava à época com mais ou menos acho que uns 16, 17 anos de rádio. Aí ele disse, por que você não cria um seminário, Marcílio Dantas? Eu digo, seminário do quê? De formação para locutores. Não, a emissora fez isso aqui em Natal, seja o primeiro a fazer. Ele me incentivou tanto que eu terminei acatando a ideia dele. E começamos a esboçar as ideias e surgiu o primeiro seminário para a formação de locutores em Natal. Tu acredita? Deixa eu abrir um parêntese aqui, que quando ele viu o podcast, eu vou lhe entregar agora, viu, José? Quando ele viu os primeiros podcasts, ele disse, tem um cara que você não pode deixar de levar. Aí eu disse, eu já sei. Aí a gente entrou, o espírito fala a mesma língua, ele disse, Marcílio Dantas. Eu disse, pronto, ele está na minha lista branca. Só para registrar, viu, meu amigo José? Eita, isso então, é muito bom. ele foi um dos que incentivou você estar aqui hoje. Grande incentivador. José Dantas, um abraço para você, meu querido. Tudo de bom e de belo com sabor de caramelo. Então, tiveram essas dificuldades, mas isso me incentivou cada vez mais. Porque quando eu chegava em certos locais, as pessoas até ficavam admiradas pela minha voz, mas pensavam que era um camarada louro, alto, de 2 metros e tanto, e aquele baixinho, né? Magrinho, que só um palito de dente. Enfim, quando as pessoas observavam a minha comunicação, aí começavam a me elogiar, e muitas pessoas que gostariam, naquela época, que tinham vontade de entrar no rádio, me procuravam, porque eu sempre fui acessível para muitas pessoas. Eu nunca fechei porta para ninguém, eu sempre procurei ser amigo de todos. Não só o pessoal que trabalha, milita, ou militava à época, no meio radiofônico, mas como ouvintes mesmo. Todo ouvinte chegava na emissora, eu atendia muito bem, e isso, com essa oportunidade que eu dava de me aproximar das pessoas e abrir espaço para isso, a gente estreitava laços de amizade. Foi quando eu passei a conhecer Moniquinha, a Hugo Gomes, e tantos outros comunicadores, Jean Fernandes. Eles não trabalhavam no rádio à época, mas tinham admiração por minha pessoa, e eu sempre incentivava cada um. Então, através desse incentivo que vieram muitas ideias de promover, promovemos quase 12 seminários em Natal para a formação de locutores, e muitos deles já estão no ar desde a época até hoje. Inclusive, teve uma situação na Câmara Municipal de Natal, que foi entregue alguns certificados, e uma das pessoas que recebeu disse que você foi o cara que incentivou, e aquela pessoa entrou no rádio por sua causa. Eu achei aquilo fantástico. Apesar disso, você deve ter outras pessoas que têm esse testemunho, inclusive, vou repetir, minha pessoa. Mas como é que você começou a montar essa questão de seminários e os frutos? Eu acredito que nessa carreira de vários seminários, trabalho da voz, tem pessoas que já foram para outro estado, além de estar na área profissional no estado do Rio Grande do Norte. Mas teve alguém, você tem algum testemunho de pessoas que participaram de algum curso seu que foi para fora? Rogério, cada seminário que a gente promovia, a gente tinha a oportunidade de colocar dentro de um auditório, em média, de 40 a 80 pessoas. As pessoas que eu já tinha amizade à época, elas continuam no ar até hoje. Por exemplo, Silvio Henrique. Silvio Henrique, fui eu que incentivei ele a entrar no rádio. E uma coisa que eu acho muito bonito no Silvio é que ele tem um sentimento muito grande de gratidão. E isso me deixa muito feliz, porque a gente sabe do reconhecimento que ele tem pela amizade, né, que nós construímos ao longo de muitos anos. Inclusive, Rogério Pinheiro, nós tivemos a oportunidade até de, na época não tinha rádio FM, quando a gente se conheceu, ele já
me presenteava com fitas cassete, com locuções de emissoras de fora, de São Paulo, do Rio, lá de Fortaleza, Rádio AM O Povo, Rádio Cidade, Transamérica, Jovem Pan, e a gente ficava trocando figurinhas. As fitas cassetes que comunicadores traziam de fora para minha pessoa, que mandava via correio por Sedex, eu passava para o Silvio Henrique. E o Silvio Henrique, quando conseguia fitas cassete de emissoras de fora, passava para mim. Então, era uma troca de figurinhas. Então, a gente passou a ter uma frequência, um na casa do outro, né, muito consistente. E isso ajudou a gente a aprender mais e mais essa questão da locução. É importante ouvir outros locutores para, vamos dizer assim, até para aperfeiçoar, vamos dizer assim, ou então criar uma identidade. É interessante você... Eu, particularmente, gosto de ouvir vários comunicadores, inclusive tinha locutores aqui, que eu não vou citar nomes, de emissoras padrões, vamos dizer assim, né? Que ouvia locutores de outros estados. Inclusive, uma das suas viagens, você chegou a fragar um radialista e você estava lá gravando aquele cabra e ele era fã do radialista e acabou tendo a oportunidade, você não sabia. E é um negócio interessante. Eu acho isso fantástico, né? Olha, muito importante. Até porque, logo no início da minha carreira, o César Martins, da Rádio Poti, ele disse: Marcílio, eu vou te dar uma dica muito importante e você nunca vai esquecer disso. Procura se inspirar em algum locutor. Aí você vai aprender, depois você vai criar o seu próprio estilo. Então é difícil, muito difícil ter um locutor, aqui no Brasil principalmente, que não tenha se inspirado em alguém. E eu me inspirei em alguns locutores. Me inspirei em locutor de Fortaleza, por exemplo, Paulinho Leme. Lembra do Paulinho Leme? Me inspirei no Tim Kawasaki, aqui de Natal. Inclusive, foi com ele que eu fiz o primeiro teste em FM. Me inspirei no próprio Diceu Rabelo, locutor âncora, locutor de cabine da TV Globo e tantos outros comunicadores. Depois eu pude criar o meu próprio estilo. Agora, quebrando esse estilo, nesse gancho que você me deu, o locutor de AM, de FM e o de cabine são três coisas totalmente distintas, né? Explica um pouquinho aí, mostra um pouquinho aí pra gente que ouve o rádio e muitos da geração de hoje não conseguiram acompanhar o AM. Qual é a diferença do AM, FM e o cabine? Bom, a locução de AM, que é amplitude modulada, geralmente existem a presença de comunicadores. No FM, o FM surgiu no Brasil, principalmente, tendo a presença de locutores. Então, a locução através de comunicador é diferente da locução de quem trabalha em FM. Por quê? Por exemplo, a locução do comunicador geralmente começou muito na frequência do AM. Então, alô, meu amigo, minha amiga, boa tarde. Você que está ouvindo a programação, por exemplo, da Rádio Globo AM. Então, 640 kHz é a nossa frequência. Minha amiga dona de casa, meu amigo trabalhador, está acordando agora, está dirigindo, muito obrigado. Isso aí é a comunicação, ou seja, é o locutor comunicador. Aplica-se muito no rádio AM. FM já é mais uma locução padrão, objetiva. Por exemplo, Jovem Pan. Você está na Jovem Pan. Coisas assim. Agora, 10h24, está chegando música tal. Locução objetiva. A locução de FM. Já a locução de cabine, locutor de cabine, é justamente aquela locução que existe em televisão. Que é a locução padrão da Globo, do SBT, da Record, da Band. Por exemplo, da Globo. Globo e você, tudo a ver. Esse é o locutor de cabine. É a locução coloquial, a locução rápida, objetiva e sem puxado. Não tem esse negócio, Globo! Nada disso. SBT, você vê que os locutores não falam assim. Band! SBT. O SBT faz o que é melhor para você. Globo, tudo a ver. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar numa emissora de televisão aqui em Natal.
Sim, sim. Marcílio, tem muita coisa que eu queria falar e puxar e trocar ideia e coisa e tal, mas tem uma cena que ficou na minha cabeça que dos seminários que você fez, eu peguei a sua maior incentivadora, né? Eu acho que foi o dia que você mais se emocionou e tentei gravar algumas pessoas, fui lá na sua irmã, peguei não sei quem, gravei sua mãe. Eu acho que para você, nos seminários que você deu, foi a parte mais emocionante ter a fala, e inclusive, eu acho que com pouco tempo ela passou para o Senhor, mas a sua mãe foi a maior incentivadora e foi a sua maior emoção ter feito aquele, vamos dizer assim, aquele arquivo confidencial. Foi de tremer nas bases, né? Porque, na realidade, a minha mãe sempre me incentivou. E ela dizia, meu filho, você é do tamanho dos seus sonhos. Pode sonhar alto. Com Deus você consegue tudo. Uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher que sempre intercedeu a Deus por minha vida, se preocupava muito comigo. Meu filho, ela me conhecia tanto que se eu tivesse fora de casa e não tivesse bem, ela dizia, Marcílio, meu filho, você sentiu alguma coisa hoje à tarde? Eu digo, não estava legal, tive uma discussão com fulano de tal. Eu senti isso também. Então, ela me conhecia demais. Foi uma grande incentivadora, uma mulher que sempre orou por mim. E dentro de um seminário, ver um depoimento que um amigo meu, por nome de Rogério Pinheiro, me fez essa grata surpresa, foi realmente muito emocionante. Muito mesmo. Eu quero revelar uma coisa aqui, assim, eu acho que foi uma das mais humildes que eu conheci dentro da Assembleia de Deus, a senhora sua mãe. Maria Alice. E fiquei muito feliz, ela me tinha como filha, ela tem um carinho grande por mim, a dona Maria Alice, que eu cheguei até a visitá-la na UTI, nos seus dias finais, e uma das coisas que mais me chamou a atenção, ficou cravada até hoje, eu lhe disse, mas eu vou repetir isso para ficar gravado. Quando eu entrei, tem um bipzinho, que dependendo Isso. da pessoa que conhece, ele alarma ou ele fica quieto. Ele alarmou tanto que a mulher disse assim, você é o que dela? Eu disse, eu sou filho. E eu fiquei muito feliz de ter entrado não só na sua vida, como na vida da sua família e ter esse carinho. Por isso que você está aqui hoje. Então, eu queria que você soubesse disso. Que quando eu falava com ela, não sei se você lembra, ela simplesmente olhou para mim e fez assim. Estava pronta para ir. Eu lhe disse isso quando eu saí da sala. E com pouco tempo ela se foi, mas a sua maior incentivadora também orou por nós dois. E por isso que a gente não só tem essa amizade, como também essa amizade de irmão. E o respeito que eu tenho por você é muito grande. E você sabe disso. E a recíproca é verdadeira, Rogério Pinheiro. E ela era uma mulher que gostava. É o seguinte, ela dizia sempre para mim, meu filho, quem você trouxer aqui em casa é também um segundo filho. Está explicada a ideia. E a expressão que ela teve você como filho. Porque quem me considerasse, para ela também era considerada. Então, isso, eu só levava pessoas que eu tinha estrita confiança em casa. E você era uma dessas pessoas. E aí a emoção muito forte no programa de hoje, para você entender que as pessoas... Vocês precisam conhecer esse lado Marcílio Dantas que vocês não conhecem. Marcílio, depois de uma carga dessa, a gente vai tentar explicar ao público que diferença faz um cerimonial ou cerimonialista. Por que essa diferença? Cerimonialista ou mestre de cerimônia? Mestre de cerimônia. Isso. O mestre de cerimônias, que a gente não fala de locutor porque a função é totalmente diferente. Ele conduz uma solenidade, ele conduz um evento. Ele é o intérprete que executa aquilo que um cerimonialista, que é a pessoa que está responsável por organizar todo o evento, desde a logística até roteiro, essa pessoa é responsável por interpretar tudo aquilo que o cerimonialista produz. Então, eu sou apenas um intérprete.
Eu não improviso, faço aquilo que o cerimonialista prepara para que eu possa executar. Em qualquer solenidade, em qualquer evento, seja social ou corporativo. Os sociais é o quê? Casamento, 15 anos, formaturas. Os corporativos, congressos, workshop. Existem padrões? Existem padrões. Cada um tem um padrão diferente? Além de padrão, existe também um protocolo. Porque ser mestre de cerimônia não basta apenas você ser locutor ou não basta apenas você interpretar ou ler. Você precisa trabalhar com a emoção das pessoas. Você precisa ser o mais natural possível, mas também você precisa saber de uma coisa chamada protocolo. Porque para um casamento é um protocolo. Para uma colação de grau é outro protocolo. Para um 15 anos, outro protocolo. Então, tem uma diferença muito grande. Cerimonialista é aquela pessoa que organiza, é a empresa de cerimônia que está por trás. Tem sempre a pessoa responsável por trás para organizar aquele cerimonial. Chama-se cerimonialista. Existem pessoas que são mestres de cerimônias e cerimonialistas ao mesmo tempo. No meu caso, por exemplo, eu sou mestre de cerimônia e cerimonialista. Então, eu sei todo o passo a passo de um evento. Se colocar nas minhas mãos a responsabilidade de promover, organizar, desde a logística até o roteiro, seja ele um evento social corporativo, então eu preparo tudo isso e entrego para o cliente. E eu, aproveitando, já executo. Há situações que eu sou apenas mestre de cerimônia. E há situações que eu sou cerimonialista e mestre de cerimônia. Nem sempre quem é cerimonialista é mestre de cerimônia. E nem sempre quem é mestre de cerimônia é cerimonialista. Entendeu? Às vezes acontece isso no rádio. O cara que é bom nessa parte de cerimonialista, ele não é bom em público com 30 mil pessoas para apresentar um show que é totalmente diferente. E vice-versa. Às vezes ele é bom nos dois, mas ele não consegue ser um animador de um palanque político, que antigamente chamado de show místico, hoje não existe mais. Mas existe hoje as apresentações nas convenções. Você entra também nessa linha, que é outro patamar, não? Sim, com certeza. Que é o cerimonial público. Na verdade, você acredita, Rogério, que dentro desse Marcílio Dantas sempre existiu um garoto muito tímido? E quando eu comecei a fazer o rádio, eu não tinha muita dificuldade, porque o rádio você está dentro de uma cabine, dentro de um estúdio onde só tem você. Muito embora, do outro lado, tem milhares e milhares de ouvintes, não é assim? Então, não tinha nenhuma timidez. Mas quando eu caí de paraquedas para ser mestre de cerimônia, através de um convite de um amigo meu, Adson Barreto, da família Barreto, eu senti muita dificuldade. Por quê? Porque dentro do estúdio de rádio, eu não era tímido. Mas quando eu comecei a encarar público com 100, 200 pessoas, já me dava um frio na barriga. Já me dava uma insegurança. Então, foi algo que eu precisei trabalhar isso em mim. E o maior público que eu já apresentei hoje foi num show. Diante do Trono. Não sei se você lembra que um dos shows que o Diante do Trono fez aqui em Natal foi lá no Machadão. Lembra do Machadão? Tinha um Machadão e um Machadinho, né? Eu falei para um público de quase 30 mil pessoas. Então, ali foi a minha principal escola. A partir daquele momento é que eu comecei a perder a timidez para um público grande. Teste de fogo ali? Foi. Ana Paula Valadão, todos os shows, até hoje, onde ela se apresenta, ela tem um momento devocional, ela tem momento de oração, não só com ela, mas com toda a sua equipe. Você sabia disso? Nos camarins, ela passa pelo menos meia hora orando, de joelhos. E eu digo, puxa vida, como é que eu vou fazer para apresentar esse público todo? Fui pago para apresentar no Machadão, eu comecei a me tremer. E Ana Paula, oi meu filho, paz do Senhor, tudo bem? Eu digo, tudo bom. Você não quer orar com a gente aqui, não? Aí eu digo, quero sim. Aí eu disse, meu Deus, nunca peguei um público desse. Comecei a orar. Amigo, depois dessa oração, o céu desceu, viu? Quando eu peguei o público que eu fui apresentar, parecia que eu estava dentro de casa. Desapareceu a timidez do público. Precisava, vamos dizer assim, se misturar, né, com aquele grupo. Isso. Aí
E agora, atenção Natal, atenção Rio Grande do Norte. Vamos fazer a contagem regressiva para diante do trono. 10, 9, 1. Natal recebe de braços abertos com a paz de Deus diante do trono. E o povo de Deus está feliz. A paz do Senhor. Boa noite. Boa noite. Meu amigo, mas parecia que eu estava em casa, Roger. Parece que aquela oração... Parece não. Aquela oração foi a gota d'água para que eu perdesse toda a timidez, para pegar todo e qualquer público que eu pudesse, né, estar de frente daquele momento em diante. Hoje eu apresento formaturas como mestre de cerimônias para 3.000, 4.000 pessoas. Parece que quanto mais pessoas, eu me sinto mais em casa. Acredita nisso? Bom demais. Talvez o friozinho na barriga dê. Tem que se eu ter, estiver né? diante, assim, do Rogério Pinheiro, entendeu? Porque ele pega uma enxada, gente, e fica, sabe? Cavando. Eu vou pegar esse cavando Eita, e vou para um nós. momento de descontração. Marcílio Dantas, desde que você entrou no ar, Marcílio Dantas, o homem da voz tonitruante e aveludada. Eita, Mas na hora que você quebra no meio do caminho, que história é essa de Bob Dantas? Como foi isso aí? Como foi que você descobriu isso? Você já ouviu um locutor chamado Bob Dantas? Você chegou a ouvir? Foi numa rádio aí, provavelmente numa FM Tropical. e antigo isso. Como é que ele sai de Marcílio Dantas e entra em Bob Dantas? Esse meu amigo é terrível. Seguinte, eu trabalhava na FM Tropical 103,9, que hoje é Mix FM. Aí eu estava cansado do meu nome. Eu digo, rapaz, não tão sem graça, Marcílio Dantas, que é o meu nome próprio mesmo. Meu nome completo é Marcílio Dantas de Oliveira. Aí eu digo, rapaz, eu tô abusado disso. Eu digo, rapaz... Eu gostava muito do nome Bob. Devido a muitos artistas, né, americanos, inclusive, que não vou nem falar agora, mas Bob. Eu digo, rapaz, eu acho que eu vou mudar. Eu vou tornar meu nome artístico agora. Eu vou colocar Bob Dantas. Aí eu falei com o meu diretor na época. Aí ele disse, você tem certeza que você está fazendo? Eu digo, tenho sim. Bob Dantas, o que você acha? Mais ou menos. Mas é isso que você quer? Aí ele me deu a liberdade. Aí eu digo, pessoal, é o seguinte, agora o meu nome artístico é Bob Dantas. Passei quase um ano falando Bob Dantas na FM Tropical. Mas, rapaz, foi bullying. Sabe o que é bullying coletivo? Eu chegava dentro da universidade e o pessoal dizia, tá chegando o Bob. Bob, por que Bob? Bob agora, Bob é o nome do meu cachorro. Rapaz, eu fiquei encabulado. Aí, Bob agora. Eu digo, qual é o problema? Aí eu digo, rapaz, eu tô sofrendo bullying. Eu vou parar com essa história. Partiu voltar pro nome. Aí eu cheguei lá pro diretor, ei, eu quero voltar a ser Marcílio. Que houve? Eu digo, não quero saber, não. Aí, tá vendo? Bem feito. Essa era para ter usado mesmo, Marcílio Dantas. Esse negócio de Bob, tem nada a ver. Aí pronto, mas foi um momento muito engraçado. Eu pensei que ia decolar, que nada, foi motivo de críticas. E cadê Marcílio? O povo ligava para a rádio. Eu queria falar com o Marcílio. Bob Dantas. Não, eu quero falar com o Marcílio. Rapaz, isso me encabulou, viu? Mas foi bem interessante. Foi uma experiência cômica, né? Rapaz. Marcílio, quem quer... Você me mata de vergonha. Marcílio, quem quer contratar você, liga para onde? Como mestre de cerimônias em eventos sociais e corporativos. 849-9645-8526. Vou repetir. 849-9645-8526. Rogério, eu atendo o Rio Grande do Norte, eu atendo o Ceará, Paraíba e Pernambuco. Tenho feito eventos nesses lugares, nesses estados, e tanto sociais quanto corporativos também. Nós estamos aí com um projeto para 2026, eu e uma agência de publicidade, em que nós vamos ministrar oratória, principalmente para mestres de cerimônias, e vamos começar em Mossoró, aqui no Rio Grande do Norte, e vamos
para a Paraíba, precisamente em Campina Grande, vamos para o Ceará, vamos para São Paulo e vamos terminar em Brasília, Distrito Federal, onde o mercado de mestres de cerimônias é muito grande, muito amplo. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, né, de oratória aqui em Natal, graças a Deus, eu acho que fiz uns 7 a 8 cursos de oratória. Sou celebrante hoje, né, celebrante de casamentos. Está explicada a dificuldade da agenda. Atuo também como juiz de paz e fiz curso de capelão com Rogério Pinheiro. Você lembra? Capelania da Unipas. Capelania, principalmente no aspecto hospitalar. E tem sido esse o meu trabalho. Não tem sido fácil. Estou hoje militando na Nordeste Evangélica, 92.5. Para mim foi um divisor de águas. Por quê? Porque eu sempre trabalhei em emissoras seculares. E as pessoas perguntavam, Marcílio, você, uma pessoa de caráter cristã, nunca trabalhou numa rádio evangélica? Eu digo, não. Por quê? Eu digo, porque nunca me chamaram. Mas tudo tem o seu tempo. Então, o nosso Deus, ele é o Deus Kairos, é o Deus do tempo. E aprove a Deus, eu estar hoje na Rádio Nordeste Evangélica, onde nós falamos para cerca de 300 mil ouvintes por dia, fora que nós estamos também pela Rede Mundial de Computadores, falando para o mundo inteiro. Hoje eu tenho ouvinte do Japão, da Espanha, da Argentina, dos Estados Unidos, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro. Então, para você ter ideia, a gente fala... Hoje, cada dia, eu me surpreendo com a audiência de ouvintes que chegam através do WhatsApp. Então, é um feedback para a gente. Então, foi um divisor de águas, por quê? Porque eu realmente caí na minha praia certa, que é justamente através de ser cristão e falando a linguagem cristã para tantas pessoas que necessitam da palavra de Deus. Isso foi muito bom. 1 ano e 5 meses vai fazer que eu estou por lá, já estou perto de pegar as primeiras férias, e foi uma experiência marcante. Está sendo uma experiência marcante, porque até o linguajar também mudou um pouco. Um pouco não, mudou muito. Porque uma coisa é você falar numa emissora secular, outra coisa é você falar dentro de um segmento cristão, onde tem, né, um foco certo, onde tem uma performance, onde tem uma característica que é peculiar justamente aos meios de comunicação, principalmente eles evangélicos. Muito bom. Marcílio, fico muito feliz. Meu querido, muitíssimo obrigado. Muito feliz você estar aqui hoje. Foi um divisor de águas, o nosso bate-papo. Mas eu quero que eu vou lhe fazer a última pergunta e você responde na sua câmera. O que esperar de Marcílio em 2026? O que esperar Marcílio em 2026 é um Marcílio melhor, um Marcílio que continua aprendendo, alicerçando conhecimentos, porque tem um pensamento que diz o seguinte, que na corrida por excelência não existe linha final. O que isso significa dizer? Que todos os dias nós estamos aprendendo essa linda estrada que chama-se vida. Um dia eu aprendo com o Rogério Pinheiro, outro dia o Rogério Pinheiro aprende comigo. E assim é a vida, é uma escola. Todos os dias nós estamos aprendendo. Olha, quem diz que sabe tudo, na realidade não sabe nada. Mas qual é o segredo de tudo isso? Humildade, fé em Deus, foco, determinação. Sabe por quê? Porque o céu é o limite. E é para lá que estamos indo, com certeza, através das orações, através do nosso empenho. Então, depende de cada um. Como eu falei, se o céu é o limite, vamos fazer de tudo. Porque a nossa vaga está garantida. É permanecer nela, ter o foco, ter a fé determinada em Deus e, acima de tudo, fazer o bem a todas as pessoas. Porque quando a gente faz o bem sem olhar a quem, Rogério, é a gente mesmo que a gente que esse bem é feito. Porque o bem é um ciclo benéfico, né? Que envolve na medida dos nossos pensamentos e atos. Esse é o grande segredo. Humildade, fé em Deus, determinação. Porque a gente pode todas as coisas naquele que nos fortalece todos os dias. Espero que você volte. Espero que você volte de verdade. Obrigado pelo cafezinho. Muito feliz. Tem um grupo aí que manda na gente. Amanhã tem mais? Amanhã tem mais, Feliz demais. Ei, parabéns aí por toda a sua equipe, o Eric,
né, através em que eu saúdo todo essa equipe maravilhosa aqui do Garagem Estúdio, né, essa acústica, toda essa parafernália eletrônica, digital, de última geração, que faz com que a gente tenha aí essa qualidade de áudio, essa qualidade de imagem. Sucesso, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês de forma grandiosa. É o cara. Obrigado, Rogério. E aqui a gente encerra mais um programa cheio de emoção com um grande amigo, uma grande figura, que é o Marcílio Dantas. Que Deus abençoe a sua vida e aguarde, viu? Esse PodLuzCast vai impactar muita gente nesse espaço onde você pode divulgar, compartilhar e falar para o povo que existe um programa cristão no RN. Até a próxima. Deus te abençoe.